pessoal, tudo bem com vocês? Como de costume, né, vamos fazer uma retomada do que a gente viu antes, né? O último conteúdo que a gente estudou em gramática foram as classes de palavras e na última aula nós fizemos juntos exercícios, tanto de primeira fase quanto de segunda fase, sobre esses conteúdos de classes gramaticais, tá bom? Mas antes da gente seguir com a matéria de gramática, eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Responde aí para mim, como que é a interpretação de texto de vocês, hein? Você costuma ter facilidade para interpretar textos dos mais diferentes tipos e gêneros? Ou às vezes dá uma empacada dependendo da dificuldade? Você tá ligada que existem técnicas e estratégias que a gente pode adotar na leitura dos textos para que a gente possa fazer interpretações mais legais? É isso que a gente vai conversar aqui hoje. Deixa eu tomar um golinho do meu chá. Hoje a gente vai estudar compreensão e interpretação de texto. Vamos lá? Mas a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é por que, né, estudar a interpretação de texto? Porque, querendo ou não, quando a gente se alfabetiza, né, no processo de aprender a ler e escrever, a gente está interpretando o texto. A gente usa interpretação de texto todos os dias. Seja quando nós estamos conversando uns com os outros, seja quando nós estamos lendo um texto de jornal, uma mensagem no WhatsApp. Então, por que voltar um olhar técnico para a interpretação de texto nesse momento? Porque cai muito no vestibular. Olha só, o que a gente tem na nossa frente? A gente tem um gráfico. Esse gráfico pertence, né, a um documento chamado Anglo-Analisa 2019. O que é isso? É um documento, é um PDF feito pelo cursinho Ângulo, beleza? Onde eles fazem um levantamento, pegam os vestibulares da Unesp, da USP, da Unicamp, o Enem, e em todas as matérias, química, física, biologia, português, matemática, eles avaliam quais os assuntos dentro dessas matérias que mais caem ao longo do ano. Então, aqui, ó, nós temos, dentro de língua portuguesa, tá? Isso aqui é a expressão de língua portuguesa, a porcentagem, beleza? Dos assuntos em língua portuguesa que mais caem em todos os vestibulares. Então, todos os vestibulares que foram analisados pelo Ângulo em 2019, apreensão, compreensão, interpretação de texto foi disparadamente a maioria das questões. Ok? Então, o que está dizendo pra gente? Que a maioria das questões do vestibular em língua portuguesa são pura e simplesmente interpretação de texto, ok? Mas se a gente extrapolar e um pouco além, né, a gente vai conseguir ver que a interpretação de texto é importante ser estudada porque está presente não só nas questões que são puramente interpretação de texto, está presente também nas outras questões, nas questões que você precisa saber o conteúdo técnico, né? E nas questões até que não são de língua portuguesa. Quantas vezes as professoras, os professores de matemática, de física e de química falaram para vocês que metade do caminho, ou grande parte do caminho de resolver bem um exercício dessas matérias é entender o enunciado, é fazer uma boa interpretação do enunciado? Pois é, interpretação de texto é importante para a vida como um todo, quando a gente fala de vestibular, essencial não só para a língua portuguesa, mas para todas as matérias. Então vale a pena a gente prestar uma atenção especial. Agora vamos olhar o gráfico da Unesp em específico, né? A gente tá aqui na Unesp, né? Vamos ver. A mesma coisa se manifesta na Unesp também. A grande maioria das questões, ó, ao longo dos anos, vem sendo de interpretação de texto, ok? E no Enem não é diferente. A grande maioria é interpretação de texto, com um adendo ainda. Se a gente analisar a curva de crescimento aqui, ó, a tendência no Enem é pedir questões cada vez mais interpretativas, ok? É muito importante estudarmos com cuidado interpretação de texto. Show?
Espero que eu tenha conseguido convencer vocês que essa aula é importante. Vamos lá? Mas antes da gente entender, né, o que é interpretação, o que é compreensão de texto, a gente precisa entender primeiro o que é um texto. Vamos pensar junto? É sempre mais interessante quando a gente pensa junto do que só jogar o significado da definição aí para vocês. Vamos lá. Isso aqui é um texto? O que é isso aqui? Isso aqui é um poema chamado Minha Missão, do poeta brasileiro Solano Trindade, ok? Ele é um poeta brasileiro, negro. Vamos ler. Irei atrás da amada perdida. Irei em busca da paz, do alinhamento e do abrigo, para quem trabalhe, e assim cumprirei a minha missão de poeta. Não construirei um poema que me imortalize, nem passarei para a história como um grande artista. Ficarei com o povo, na sua canção, e assim cumprirei minha missão de poeta. Eu adoro esse poema, ele é muito bom. Solano Trindade é genial. Isso é um texto, galera? O que vocês acham? Escreve aí, fala aí com o computador. Eu tô falando com o computador, você pode falar com o computador também, beleza? É um texto ou não é? O que você acha? Vamos para mais um exercício. Isso aqui é um texto? O que é isso? É uma tirinha, né, da Turma da Mônica. A Mônica tá com uma câmera fotográfica, chega pros meninos, aqui o Cascão, Cebolinha, esse aqui eu não lembro o nome dele. Atenção, balãozinho indica a voz. Aí os meninos olham pra ela, né, dão um sorrisinho. Aí ela diz, olha o passarinho! Aí eles ficam assim, com uma cara de surpresa e, por fim, eu odeio quando esse negócio aparece. E por fim, eles se dispersam assim, com a mão na cabeça, olhando pra cima, com uma cara de apreensão. E a Mônica fica com essa cara de ué. Isso é um texto, galera? Vocês acham que é um texto? Vamos para mais um exercício. Isso é um texto? O que vocês acham? O que tá acontecendo aqui? Por enquanto, ignorem essas palavrinhas aqui, tá? Elas não fazem parte da tirinha. Isso aqui é só a identificação da tirinha. O que importa é só o que tá aqui dentro. Aqui é o Snoopy. Ele tá com sede. Não tá caindo água da torneira. Aí ele vai lá, o que ele tá fazendo? Ó, o pezinho aqui. Ó, esses risquinhos indicando o movimento. E aqui, ó, a torneira tremendo. Ele chuta a torneira. E o que acontece? Cai água. Mas cai água em todo lugar, não só da torneira. Começou a chover. E daí é construído o humor da tirinha, né? Porque ele queria a água da torneira e no final ele recebeu mais água do que ele queria, não da torneira. O que vocês acham? É um texto ou não é? Vamos para um próximo exercício. Oi! 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 Um simples e singelo oi. É um texto? O que vocês acham? E agora esse aqui? Isso é um texto, galera? Vamos ler junto? Vamos lá. Chorume lixo ué que odô? Do ao ambiente líquido esgoto ser o pobre nojento mais danoso que. Esse pela líquido água chuva dá escuro ação bactérias de. Tanto surgir é que faz pode ou ser lixo orgânico, detrito ou de restos de comida como, ou de lixiviado, inorgânico, do da gerada por ou cosmoplástico natural vidro. E de quando o cheiro em forte se forma o lixo entre a camada de decomposição, principalmente por alimentada a causa dá. Dá também a gosma umidade seu apodrecimento e. Fonte, Mundo Estranho, da editora Abril. Isso é um texto, galera? Não. Vocês não estão birutas, tá bom? Não é efeito do isolamento da quarentena, beleza? Eu li isso mesmo que vocês ouviram. Vocês acham que isso é um texto? E agora? Será que agora é um texto? Vamos ler junto? O que é o chorume do lixo? Líquido nojento pode ser mais danoso ao ambiente do que o esgoto. Esse líquido escuro e de cheiro forte se forma quando o lixo entra em decomposição, principalmente por causa da ação de bactérias.
Tanto faz se o lixo é orgânico, como restos de comida, ou inorgânico, como plástico ou vidro. Também chamada de lixiviado, a gosma pode surgir da umidade natural do detrito ou gerada por seu apodrecimento e é alimentada pela água da chuva. Deu para entender o que está sendo dito aqui? Você acha que isso é um texto? Vamos para o que interessa? O que é um texto, galera? Essa é uma definição do Fávero, beleza? Texto é qualquer passagem falada ou escrita que forma um todo significativo independente de sua extensão. Beleza? O que eu quero que vocês prestem atenção nesse primeiro momento? A propriedade do texto de ser um todo significativo, ok? Independente da extensão. Vamos olhar com atenção, ó. Isso aqui é um texto? É sim, são palavras escritas que formam um todo com sentido. Texto. Acho que esse foi o mais simples de todos, né? Que deu para olhar e falar, é um texto. Agora e esse aqui? Quando eu li pela primeira vez, vocês podem até ter tido uma ideia, pescando uma palavra ou outra, mas vocês conseguiam ter uma noção do que o texto estava dizendo pra gente? Não deu para ter, não é mesmo? Porque, por conta da desorganização sintática das palavras, das frases, das orações dentro desse parágrafo, não deu para compreender o que estava sendo dito, não deu para entender a mensagem, não formou o todo significativo. Portanto, esse trechinho aqui não vai ser um texto, porque não está dando para compreender o sentido, beleza? Levando em consideração aqui, agora vamos fazer um parênteses, tá bom? Esse foi o texto original, beleza? Aqui eu dei uma embaralhada nas frases para tirar a forma sintática para dificultar a compreensão do sentido, mas isso aqui é um artigo explicando o que é o chorume, beleza? É um artigo jornalístico, beleza? Científico, tem a intenção de passar uma mensagem direta, com uma linguagem denotativa. Lembra que a gente conversou sobre a linguagem denotativa e linguagem conotativa? Denotativa é o sentido direto, tá bom? Isso aqui não é um texto, porque uma vez que a intenção é explicar o que é lixo de maneira conotativa, de maneira direta, se eu embaralho as frases e dificulto o sentido, isso vai dificultar, vai impossibilitar que eu cumpra o meu propósito, que é explicar o que é chorume, tá bom? Agora, se esse texto não fosse um texto científico, se esse texto fosse um texto artístico, um texto literário, e eu tivesse a intenção de escrever embaralhadamente, para, por exemplo, demonstrar a minha confusão mental naquele momento. Eu quero demonstrar como os pensamentos são confusos, como as coisas são confusas e desordenadas. E aí, de propósito, eu escrevo desordenadamente para passar esse sentido. Aí é um texto, beleza? Porque cumpriu o propósito, que foi passar esse sentido conotativo de desordem, tá bom? Mas porque eu tô falando de uma linguagem artística, tá bom? De uma linguagem conotativa, eu tenho uma liberdade poética, uma liberdade artística para fazer isso. Quando eu tô falando no sentido denotativo, querendo ser objetivo e direto, beleza? Aí é importante que eu consiga passar a minha mensagem. Aí, nesse caso, isso não vai ser um texto, porque eu não vou estar conseguindo fazer esse todo significativo e passar minha mensagem, tá bom? Vamos voltar para a definição mais uma vez. Olha só, qualquer passagem falada ou escrita que forma um todo significativo independente da sua extensão. Aqui, ó, a gente tem um parágrafo de umas 7 linhas, ok? É um parágrafo razoavelmente grande, né? E aqui? Aqui a gente tem uma palavra de 2 letras, ok? Isso aqui é um texto? Por quê? Olha a nossa definição. Um todo significativo independente da extensão, independente do tamanho, tá bom? Isso aqui tem significado para vocês? Se eu chego para vocês e falo, oi, isso tem um significado? Tem. Se eu chego para vocês e mando uma mensagem inbox no WhatsApp, oi, vocês vão entender aquilo? Vão, é um cumprimento, não é mesmo? Tem um significado, apesar de ser bem pequenininho, tá bom? Então, nosso oi é um texto também.
Agora eu quero que vocês prestem atenção em um outro aspecto da nossa definição. No comecinho aqui, onde é definido texto como qualquer passagem falada ou escrita, ok? Por que eu quero que a gente preste atenção aqui? Eu quero que vocês prestem atenção especial nesse escrito, ok? Aqui a gente está adotando um sentido bastante amplo da palavra escrito, tá bom? Aqui o escrito não tá tendo sentido só de palavra escrita, tá bom? Ó, é qualquer passagem, qualquer símbolo, qualquer representação gráfica, tá bom? Nesse sentido, se a gente não tá falando só de palavras, uma imagem pode ser um texto? Uma sequência de imagens pode ser um texto? Se eu disse para você que não precisa necessariamente ser uma palavra escrita, beleza? Aqui pode ser entendam essa escrita como representação gráfica, tá bom? Pode ser a representação gráfica de uma letra, que aí é a escrita como a gente conhece nos termos convencional. Pode ser a representação gráfica de um bonequinho de palito, de uma flor, pode ser um desenho, pode ser uma fotografia, tá bom? Isso aqui, então, é um texto? É uma representação gráfica e tem um todo significativo. A gente consegue entender o que está acontecendo aqui. Tem um significado pra gente. Beleza? O mesmo se aplica a essa tirinha da Turma da Mônica. Aqui tem um todo significativo. Tem a representação gráfica ó, das pessoinhas, dos personagens, né? A representação gráfica da palavra. E a gente consegue entender o que está acontecendo, né? Aqui, provavelmente, ó, eles ficaram com medo de uns passarinhos cagar na cabeça deles. Não é mesmo? Dá para entender? Pois é. São textos, sim. Voltando, né? Lembra daquele gráfico que eu mostrei para vocês? Olha essa indagação aqui. Uma imagem pode ser um texto? Eu já falei para vocês que pode. Mas olha só, além disso, eu mostrei para vocês, né, o gráfico de quantas em porcentagem questões de leitura e interpretação de texto caem. Mas olha só quantas questões caem também de leitura de textos não verbais. Olha só, é primeiro, segundo, terceiro, quarto, é o quinto assunto que mais cai nos vestibulares de língua portuguesa. Mas o que é esses textos não verbais? O que é a leitura de um texto não verbal? Como que a gente faz a leitura de um texto não verbal? O que é um texto não verbal? Olha, a gente já conversou sobre isso mais ou menos, mas vamos definir certinho aqui, ó. Texto verbal é o texto que está utilizando linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? O que é o texto verbal? É o texto que se estrutura por meio da palavra, oral ou escrita, tá bom? Então aqui é o que tem a palavra, pode ser falada numa conversa ou pode ser a palavra escrita, tá bom? No papel, na internet, ok? Como poema, conto, crônica, ok? Deu para pegar? Linguagem verbal, texto verbal? É palavra, pode ser escrita ou falada. E o que é o texto não verbal? O texto não verbal é aquele que contém linguagem não verbal. E o que é linguagem não verbal? É o oposto de linguagem verbal. É a linguagem que não utiliza linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? É a palavra. Então, o texto não verbal é o texto que não vai utilizar a palavra falada ou escrita, tá bom? Se eu viro para vocês assim, vocês perguntam, professora, posso ir ao banheiro agora? Supondo que a gente volte para nossa vida normal pré-apocalipse, né? Tô brincando, a gente não é apocalipse, tá? Não... eu não devia ter dito isso, às vezes a gente pode... Enfim, vamos continuar. Não é apocalipse. Antes da pandemia, vocês podiam ter chego pra mim em vários momentos e falado, professora, posso ir ao banheiro? Aí eu viro pra vocês e falo, eu não emiti nenhum som. O que vocês entenderiam? Que pode ou que não pode? Que pode, não é? Então houve a comunicação, beleza? Porque houve a troca ali da informação.
Mas eu não emiti uma palavra, eu fiz um gesto, beleza? Isso é linguagem não verbal, beleza? Agora em um texto, como que a gente usa a linguagem não verbal em um texto? Se tivesse o desenho de alguém fazendo assim, por exemplo. Ou se tivesse o uso de índices, ícones, símbolos como placas, por exemplo, beleza? Como o semáforo, que a gente entende se pode seguir reto, se tem que parar, ou se tem que ficar alerta de acordo com as cores, né? Vermelho, amarelo, verde, ok? Isso é linguagem não verbal, é um texto não verbal, tá bom? E o que é texto com linguagem verbal e não verbal, com linguagem mista? É exatamente isso. É um texto que utiliza tanto linguagem verbal, ou seja, palavra, escrita ou falada, e linguagem não verbal, ou seja, desenhos, figuras, fotografias, gestos, ok? Deu para entender? Os textos mistos, né, com linguagem mista, vão aparecer muito no vestibular pra gente, na forma de propaganda. Sempre, pelo menos o Enem, sempre vai aparecer uma propaganda publicitária, tá bom? Sempre. Sempre vai aparecer leitura de gráfico também, e o gráfico é exatamente isso. Ó, aqui tem o gráfico, né? Ó, a gente tem a linguagem verbal, as palavras escritas, e nós temos a linguagem não verbal também aqui, ó. A gente tem as barras que representam as quantidades, não é? A distribuição das quantidades. A gente tem as cores também, as cores comunicam, não é mesmo? Tudo isso é linguagem não verbal e isso é linguagem verbal. Então aqui, ó, é um gráfico e o gráfico ele vai se expressar através da linguagem mista, tá bom? Deu para entender? Agora eu quero que vocês façam um exercício comigo. Ó, eu quero que vocês classifiquem as imagens a seguir, que vocês já viram, não são imagens novas, como verbal, não verbal ou mista. Eu quero que vocês me falam se a linguagem usada nesse texto é verbal, não verbal ou mista, tá bom? Vamos lá. Esse poema do Solano Trindade é linguagem verbal, não verbal ou mista? O que vocês acham? Pausa o vídeo se tiver com dúvida, volta lá na definição de texto verbal e não verbal, beleza? O que caracteriza um texto verbal? É um texto verbal, então, esse do Solano Trindade? O que vocês acham? Verbal ou não verbal? Verbal. Vocês acertaram? Comenta aí, se tiver com dúvida. Sempre. Eu vou acabar parando de falar isso, porque é subentendido, né? Mas é sempre bom reforçar. Qualquer coisa, comentem no vídeo aí embaixo, manda mensagem pra mim, tá bom? No Face ou no WhatsApp, não fiquem com dúvida, beleza? Por que esse poema do Solano Trindade é um texto verbal? Ora, porque ele é composto unicamente de palavras, palavra escrita no caso, ok? Inteiramente, 100% texto verbal. E essa tirinha da Turma da Mônica? Linguagem verbal, não verbal ou mista? O que está acontecendo aqui? Volta lá na definição, pensa. Ó, a gente tem o desenho, né? A gente tem aqui a representação gráfica, com várias cores, né? Com formas e tudo. E a gente tem palavra escrita também, não tem? Aqui, ó, atenção, sorriam, olha o passarinho. E fim aqui escrito, no canto inferior direito do quadrinho. Deu pra ver? Se a gente tem linguagem verbal, que são as falas da Mônica, e a gente tem linguagem não verbal, que são os próprios desenhos, né, dos personagens da Mônica, dos meninos e do cenário, se a gente tem essas duas linguagens juntas, então a gente tem uma linguagem mista, ok? E aqui, nossa tirinha do Snoopy. Lembrando que eu pedi para vocês ignorarem essas palavrinhas, que elas não fazem parte da história, não é nenhuma fala, tá bom? É só a identificação da tirinha, tá bom? E aí, ignorando isso aqui, essa tirinha do Snoopy é linguagem verbal, não verbal ou mista? Ora, o que está acontecendo aqui? Aqui tem a representação gráfica dessa cena, né? Do Snoopy com a torneira, a representação gráfica do Snoopy com a torneira, chutando a torneira. E o desenho, né? A representação gráfica do Snoopy e da torneira, ambos tomando uma chuva torrencial. Não tem nenhum intermédio de nenhum balãozinho de fala, olha, que nem tem aqui. Logo, se a gente não tem nenhuma palavra falada ou escrita, só pode ser uma linguagem não verbal. Deu para pegar?
Por enquanto, galera, eu vou parar esse vídeo por aqui, tá bom? Por enquanto, a gente vai ficar nisso, tá? É importante vocês distinguirem o que é texto verbal e não verbal. É o primeiro passo para a gente falar de interpretação de texto, tá bom? Pode parecer algo simples, tá? Mas é muito importante que vocês saibam identificar os componentes verbais e não verbais, beleza? Dos textos, para que a gente possa usar esses componentes em conjunto para fazer uma interpretação, uma compreensão competente do nosso texto, tá bom? Daqui a pouquinho tem mais. Não acabamos por aqui, mas para o vídeo não ficar muito longo, vamos fazer uma pausa. Vamos tomar uma água, a gente volta já já.